E aí pessoal, tudo bom? Novamente estamos aqui com a nossa componente de administração e elaboração de projetos em aquicultura do nosso curso técnico em aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí. E nós vamos hoje ver a última parte deste tópico 1 da parte nossa introdutória. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí como é que faz o nosso exercício aí daquela ferramenta de controle que é o FCA aparente. E qualquer dúvida, eu já disse, tem o meu e-mail aí embaixo, manda um e-mail que a gente esclarece aí alguma dúvida, ok? Então, continuando pessoal, nós vamos finalizar agora a fase de controle observando algumas informações bem importantes. Por exemplo, as medidas de desempenho, elas são, como nós vimos, componentes essenciais, tá certo, do nosso controle, tá bom? E muitos dos dados de desempenho coletados pelos produtores, eles podem não ser adequados para o propósito do controle por duas razões bem claras. Primeiro, muitas medidas de desempenho elas são feitas apenas anualmente após o término do período de produção, tá? Isso aí impede que o produtor ou o gestor ele perceba que está ocorrendo desvio e que possa tomar as medidas corretivas em tempo hábil, tá certo? Então, como exemplo aqui para vocês, tá? A gente traz aqui exatamente o que nós fizemos no nosso exercício, né? Controle da quantidade de ração já consumida em um viveiro pode prever um elevado FCA. Então, do que adianta simplesmente eu pegar ao final do cultivo, somar toda a ração, pegar tudo que foi produzido de camarão, né? E calcular o meu FCA. Quando eu observar que a quantidade de ração foi utilizada muito maior do que a biomassa retirada e chegar a um FCA de 2, 2,5, 4, por exemplo, aí você vai chorar. Mas você poderia ter previsto isso quando? Se você tivesse feito a atualização constante dos seus dados de produção, tá? Um outro exemplo de dados de desempenho inadequado é a questão de um sistema de controle adequado. Ele deve o que? Proporcionar informações periódicas, tá certo? Que sejam úteis para a administração, permitindo um rápido ajuste do nosso processo produtivo. E aí eu trago aqui para vocês um segundo comentário, que é o que? A realização de observações de elevado crescimento de camarão e um baixo consumo de ração acumulado pode ensejar em que? Em algum problema, por exemplo, no povoamento do viveiro. Nós também comentamos isso em um momento anterior, tá certo? Então, se você percebe isso muito rapidamente, de repente, pelas suas contas, você vê que não vale a pena continuar com aquele camarão dentro do seu viveiro. Por exemplo, um viveiro de 2 hectares, que você estava prevendo tirar aí 6 mil quilos de camarão, e você teve um problema grande de mortalidade, e não teve o devido cuidado de perceber isso, e ou reiniciar o cultivo, ou transferir esse camarão para outro viveiro, no final do tempo de cultivo, em vez de tirar 6 mil quilos, você tirou 500 quilos de camarão. Será que esses 500 quilos vão cobrir pelo menos o custo fixo aí que você tem no viveiro? Não sei, quem vai dizer são os seus custos, mas provavelmente não. Então, a medida interessante que poderia ter sido tomada era o quê? Ou uma despesca antecipada, ou mesmo uma transferência de um camarão de um viveiro para o outro. Isso é passível de acontecer. Mas tudo isso só dá para ser feito se o seu sistema, seus dados de desempenho forem o quê? Monitorados constantemente para te dar uma resposta, na verdade te dar uma informação em tempo real para que você tome uma atitude para corrigir aquele desvio. A segunda opção, na verdade, o segundo quesito que nós vemos que os dados de desempenho podem ser inadequados é quando a questão de muitos registros são coletados de forma mal planejada, tá certo? E pouco vão contribuir para uma avaliação objetiva dos seus resultados. Então, muitas vezes você não tem a coleta adequada desses seus dados. Por exemplo, você coleta dados de ração hoje, amanhã não coletou, você colocou uma quantidade de ração, não anotou no seu livro de registro e disse, no final, amanhã eu anoto, no outro dia, amanhã também eu anoto. E aí você esquece das quantidades que foram utilizadas. E aí aquele dado ele não é real. Quando você acha que já utilizou uma determinada quantidade de ração, você na verdade utilizou muito mais. Então, por um simples fato da coleta do dado não ter sido eficiente, tá? Uma outra situação é que os produtores eles registram apenas a renda
e fazem relatórios financeiros gerando apenas informações contábeis que agregam o desempenho das diversas atividades, como por exemplo uma piscicultura, não sendo possível identificar qual setor ele é o mais produtivo. Quando você tem mais de uma atividade junto, é como eu digo, não adianta nada você colocar todas as moedas dentro da mesma cuia e depois contar. Então a gente viu isso também no momento anterior, onde a gente tem, por exemplo, aqui na aula 1.3, que a gente viu uma empresa que tinha aqui um ciclo de produção, onde tinham vários elos da cadeia produtiva, engorda, larvicultura, diversos setores de venda, e alguns desses setores eles eram que davam lucro negativo, ou seja, eles davam prejuízo, mas como todas as contas eram jogadas todas juntas, soma tudo que ganha com tudo que gastou e no final está dando azul, tá bom, mas na verdade não tá. Nós temos setores, como aqui no caso a gente viu a larvicultura que estava dando prejuízo, a engorda do peixe vivo que estava dando prejuízo e a engorda para pesqueiros também que estava dando prejuízo. Mas como outros setores da empresa estavam dando lucro muito alto, cobria esses prejuízos. E na verdade a gente não pode trabalhar dessa forma. A gente tem que saber qual setor é lucrativo e qual não é, para a gente retirar da nossa cadeia produtiva. Nós vamos ver também, pessoal, que existem algumas avaliações complementares que devem ser feitas na fase de controle. Primeiro, deve-se observar se houve um aumento no custo de produção em função de uma piora na conversão alimentar, por exemplo, devido a uma má qualidade de água. Tá? Então você tem que analisar esse dado também. Se houve, por exemplo, mortalidade excessiva de alevinos ou pós-lava após a estocagem dos seus viveiros. Isso faz parte também do nosso monitoramento de controle. Você tem que analisar também, mais à frente, se uma aclimatação prévia, por exemplo, em berçário, ao se trabalhar com camarão marinho em água doce, em baixa salinidade, se isso não vai levar à sua sobrevivência. Então, você tem que fazer suas contas. Quanto é que sai implementar um berçário na sua fazenda? Ah, vai me aumentar aí talvez em 10 mil reais. Tá, mas esses 10 mil reais, se tu aumentar a sobrevivência dos seus cultivos em 10%, será que ele não se paga? Não sei. Quem é que vai me dar a resposta? As suas contas, porque os meus custos são diferentes dos seus. E você tem que fazer suas contas para saber se vale ou não vale a pena. E também, pessoal, é importante salientar que no processo de correção dos desvios, o administrador ele pode muito bem modificar as suas metas, reestruturando os planos originais, né? Então, um exemplo muito claro que a gente pode dar também com o camarão. Se você está vendo que está tendo um problema, por exemplo, de crescimento em detrimento de algum fator, será que vale a pena insistir com aquele cultivo? Não é melhor você já encerrar, despescar, contrariamente à sua meta de produção, que seria, por exemplo, 12 gramas, e trabalhar com camarão menor e minimizar o seu custo, né? Ou seja, para minimizar o seu prejuízo, de repente seria mais interessante, tá certo? Um outro exemplo também bem bacana, quando você faz aí o seu planejamento, é trabalhar com uma determinada densidade de estocagem, por exemplo, com peixe. Mas existem períodos mais frios que o animal sofre um pouco mais, principalmente para quem trabalha no sul. Será que não é melhor naquele período trabalhar com densidade de estocagem mais baixa? Pense aí. E uma outra informação, pessoal, que é essencial que exista, tá? Essa interação, tá? Entre a função do controle, da implementação e do planejamento, de modo que seja possível você elaborar um plano, tá? De ação, vamos marcar aqui, implementá-lo e validá-lo e avaliar esse plano à luz dos seus resultados. Então, quando você estiver lá no planejamento, por exemplo, você for identificar uma questão, por exemplo, de baixo crescimento médio, o que é que você vai fazer se isso for identificado? Você, dentro do seu planejamento, você já tem que ter o plano B, ou seja, as atitudes a serem tomadas nesses possíveis situações, problemas, tá certo? E aí a gente vem falar, tá, de uma outra parte que já não está dentro da parte das ações da elaboração do projeto, que é falar sobre a produção em si, tá? Então, a produção em muitos empreendimentos aquícolas
principalmente nas pequenas produções, ela está sob a responsabilidade de quem? Do administrador, que muitas vezes, pessoal, é o proprietário da fazendinha, tá certo? Então, quando ele for elaborar seus planos, os planos devem ser feitos e implementados de acordo com a espécie utilizada ou mesmo com o sistema de produção utilizado. Nós vimos isso anteriormente. Então, vejam a diferença desse sistema de arraçoamento aqui, no sistema de viveiro de camarão de densidades mais moderadas, frente a esse sistema super intensivo. Será que o planejamento da fazenda 1 vai ser igual ao planejamento da nossa fazenda 2? Certamente que não. Então nós temos que respeitar as peculiaridades de cada um dos sistemas de produção. E nós estamos falando do sistema de produção da mesma espécie. E aí eu vou passar uma dica para vocês muito importante que eu aprendi aí na minha vida profissional, tá? Vocês vão ver que dentro da produção as decisões sobre a compra e venda de alguns insumos e equipamentos, ele vai recair sobre o administrador ou o gerente da fazenda. Ou seja, você que está gerenciando a fazenda, você vai dizer qual alevino você vai comprar, muitas vezes de qual empresa você compra a sua pós-larva, muitas vezes você vai dizer para quem você vai vender o seu camarão, tá certo? E aí você será tentado, sim, tentado aqui a receber um troco, né? Nós precisamos o que? De ética, pessoal, na profissão. Existe uma expressão na nossa área que se chama pegar bola. O que quer dizer pegar bola? É o cara que ganha uma pontinha para escolher um determinado insumo, para escolher uma determinada comprador de camarão. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época que eu trabalhava na fazenda de peixe e nós comprávamos em média 27 toneladas de ração por mês. Eu era um bom cliente, 27 mil quilos de ração todo mês me fazia um bom cliente. Eu tinha vários vendedores de ração batendo na minha porta todo dia querendo vender sua ração. E um deles chegou para mim e disse: Davi, pega aí para mim, comigo aí essa ração X, que nós vamos dar um agrado aí para você, tá? A cada 2 carretas de ração, nós vamos te dar um bônus de R$500. Eu, sim, mas esse dinheiro é o quê? Não, é uma gratificação que a gente dá aí por conta da ração. E eu disse: é mesmo? Isso é. A ração era boa. Só que o que eu disse? Vamos fazer o seguinte: você pega esse dinheiro e vai abater do meu custo de ração. Se eu vou gastar, por exemplo, R$27.500 de custo nessa ração, você vai faturar somente com R$27.000. Esses R$500 que você está querendo me dar, na verdade você vai botar para dentro da empresa. E ele me disse: você que sabe, esse dinheiro é um dinheiro destinado para a compra da ração. Então assim, pessoal, eu já sou contratado, na verdade eu era contratado para fazer todo um planejamento da empresa, inclusive selecionar a ração de melhor qualidade, com melhor custo-benefício para a minha empresa. E olha que eu não era dono, eu era contratado. Então, se eu quisesse um salário a mais, maior, eu tinha que pedir ao dono, eu não tinha que pegar dinheiro por fora. Outra coisa que acontece muito, às vezes o cara vai vender o camarão para o outro e diz: olha, venda aí para mim o camarão e eu te dou aí 10 centavos em cada quilo de camarão que sair, para você ficar como comissão. 10 centavos num quilo de camarão pode não parecer muita coisa, mas na hora que você pega 10 centavos e multiplica por 5.000 quilos de camarão, ao final da despesca você ganha R$500. R$500, pessoal, é um pouco mais, na verdade perto de meio salário mínimo. Isso faz a diferença no final do mês no orçamento? Faz, mas esse dinheiro ele não é meu, esse dinheiro é da empresa. Eu já sou contratado para escolher o comprador de camarão que pague o melhor preço pelo meu camarão. Então vocês têm que pensar: vocês vão ser essa pessoa aqui ou vocês serão essa segunda pessoa? Dica, principalmente para quem está entrando: o nosso nome ele demora muito para ser feito, demora para a gente conseguir construir o nome. O nome Davi Borges, ele não foi feito da manhã, do dia para a noite, foi muito trabalho, e as pessoas conheciam quem era o engenheiro de pesca Davi Borges, por conta do meu trabalho. Mas no momento que eu começo a deslizar, esse meu nome ele cai, e ele cai muito rapidamente.
Existe um trabalho que fala que para uma pessoa falando mal de você ou de uma determinada situação, é necessário 10 pessoas falando o oposto para compensar, ficar igual. E assim, eu não tenho 10 pessoas falando bem de mim direto não, mas para falar mal, sempre vai ter uma pessoa, então não dê margem para isso, tá? Trabalhe com ética, tá? É o seu nome que está em jogo. A lucratividade, pessoal, de outras alternativas de produção, elas também devem ser avaliadas, tá, pelo administrador através de uma análise combinando os dados físicos, preço, custo, bem como a disponibilidade de outros recursos, né, tecnologia de produção, terra, mão de obra. Então veja só, o administrador ele tem que sempre estar atento a analisar as diversas situações. Vou jogar um exemplo que nós também já comentamos. Em uma fazenda, por exemplo, que trabalha com camarão, você pode muitas vezes, em determinada época do ano, migrar para o peixe, aproveitando, por exemplo, um período de alta de preço como é a Semana Santa. Eu sempre irei fazer isso? Não. Vai depender de quem? Das minhas contas também, para saber se não é mais atrativo continuar no camarão ou mesmo fazer essa pequena variação para o peixe, tá certo? Para tudo isso, pessoal, é necessário informações de campo, tá? E de mercado para a gente ter a nossa tomada de decisão. Ou seja, quais são as informações de campo? Quanto custa teu alevinho? Quanto tempo você vai ter de cultivo? A que preço você vai vender o peixe? Então todas essas informações de campo são necessárias para você fazer essa adequação. É como se você tivesse um mini projeto dentro do atual projeto que está em andamento. A necessidade também, pessoal, de dados sobre preço e custo, tá? Força o administrador a buscar quem? Informações diversas sobre a comercialização. Então o produtor ele tem que estar sempre antenado, tá? Com a questão dos custos e dos preços atualmente praticados. E aí eu vou mostrar para vocês um equipamento muito importante para isso. O tal do telefone. Liga, cara, fala com o teu vizinho, pergunta quanto ele está vendendo o camarão dele, por quanto ele está vendendo o peixe, quem é que está comprando, para você conseguir aí melhorar a questão da venda do seu produto. Tá certo? Então, pessoal, para maximizar a renda ou mesmo sobreviver no mercado, o agricultor ele deve não apenas produzir eficientemente bem, mas ele tem que vender também bem o seu produto. Muitas vezes a pessoa não faz um plano de negócio, consegue produzir muito bem o seu produto e fica estagnado sem saber para quem tem que vender. Um exemplo é para a galera aqui do Rio Grande do Norte que tem trabalhado com panga. Tiveram aí uns resultados de produção muito bom, mas aí na hora de vender o peixe, ficaram assim, e agora? Nós temos aqui toneladas de peixe no viveiro e nós não temos a quem vender. Inicialmente parecia que ia ter uma venda muito fácil do produto, mas depois se mostrou um pouco mais difícil. Então procure sempre, antes de começar o seu cultivo, já estar pensando na parte da comercialização. Para quem você vai vender seu peixe? Para quem você vai vender seu camarão? Já faça seu network. Isso está tudo inclusive dentro do seu plano de negócio que deve ser feito antes de iniciar o seu projeto, tá? E aí, pessoal, o aquicultor, ele também tem que estar muito ligado nessa palavra bonita, sazonalidade, tá? Dos preços de insumos e dos produtos. O que é a sazonalidade? É algo que é sazonal, que se repete por períodos de tempo específico. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui o exemplo mais característico que a gente tem de sazonalidade, que é a Semana Santa. Todo ano tem Semana Santa? Tem, claro, né? E o que acontece na Semana Santa? Qual é o fenômeno? A gente vê uma grande procura por pescado, principalmente peixe, pela questão religiosa do consumo de peixe e tudo mais. Então há uma procura maior pelo pescado. E aí o que acontece? Quando se tem a procura, tá, por um produto aumenta, né? O que a gente faz com o preço? Geralmente, se você tem muita gente querendo alguma coisa, um produto, e a quantidade de produto ofertado é o mesmo, o que acontece com o preço? Aumenta. Então, se você sabe que toda vez na Semana Santa existe uma maior procura por peixe, e você, por exemplo, está intencionando iniciar um cultivo, você vai deixar para começar o cultivo quando? Preferencialmente lá para outubro, setembro. Por que isso? Porque se você fizer a conta, né, vamos começar lá nosso cultivo no mês de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março,
abril. 7 meses. Com 7 meses de cultivo, dependendo da sua densidade de estocagem, você já está com um peixinho aí de 800 gramas, dependendo também do tamanho do alevino que você comprar. E aí está um peixe que já está dentro da faixa boa de venda, né? Obviamente isso depende muito da região. E aí você consegue vender a sua primeira produção a um preço mais elevado, ajudando já a diminuir seus custos iniciais. Então sempre, pessoal, você sabe que na Semana Santa existe uma elevação de preço do peixe, né? Normalmente, né? Então, faça a programação, de repente, se você já produz peixe, aumenta um pouco a sua produção, já prevendo a maior saída na Semana Santa. Ok? Então, e isso tem que ser feito com antecedência. Para vender na Semana Santa, você tem que voltar no tempo, se antecipar aí 6, 8 meses antes, para se estocar um pouco mais e vender e ter uma maior biomassa para vender naquele período. Um outro fenômeno que a gente tem sazonal já para o pessoal do camarão é a abertura da pesca na Lagoa dos Patos. Então, é um camarão que é produzido lá, um camarão pequeno, e que ele chega ao mercado com um preço muito baixo. Então, quem produz camarão sabe que tem uma época do ano que o preço do camarão dá uma caída. Por conta de quem? Da entrada, e tem ano que a lagoa produz muito mesmo, e não é uma lagoazinha, é uma laguna gigantesca que produz toneladas e toneladas de camarão, tá certo? E aí o preço ele acaba diminuindo. Você tem que estar esperto aí, para nesse período, ou diminuir sua produção antecipadamente, ou diminuir a densidade para conseguir produzir com um custo mais baixo. Enfim, a estratégia é sua, né? A gente só cita aqui que existe essa flutuação de preço de mercado. Uma outra situação muito característica, pessoal, são as safras de grãos, né? Existem algumas fazendas grandes que compram grãos, estocam grãos, as próprias fábricas de ração, para poder no período de entre safra ter grão a um preço comprado a um preço mais módico e consegue manter, por exemplo, assim, o preço da ração. E aí esse lance da sazonalidade, a gente pode passar o resto da tarde aqui comentando. São inúmeros fatores. O importante é você estar ligado, tá certo? Das sazonalidades que acontecem nos diferentes períodos aí de produção. E mais, pessoal, deve sempre também procurar insumos não perecíveis em períodos estratégicos, bem como realizar essa palavrinha linda aqui do inglês, marketing, do seu produto de forma para melhor valorizá-lo. Eu vou trazer aqui para vocês uma historinha bem curta de um cabra lá da minha terra, né, que teve uma ideia muito bacana. Na verdade são duas historinhas. A primeira é o seguinte: lá nós temos uma fábrica de biscoito chamada Fábrica Fortaleza, né? Biscoito bacana, recheado, tortinhas e tudo mais. E no início o dono ele tentou vender esse biscoito no sul do país, e aí não teve uma boa aceitação. Por quê? É lá do Nordeste, do Norte, não era nem do Nordeste que eles chamam, né? Não é de boa qualidade e tudo mais, e não teve uma boa aceitação. O que é que ele fez? Lançou uma segunda marca, uma marca de nome Richester. Olha como o nome é bonito, Richester, gringo, né? E lançou no mercado. Mesma tortinha de morango, mesma, tá? Igualzinha, só mudava o que? A embalagem. A linha de produção é a mesma. Eu digo isso porque meu primo trabalhava dentro da Fábrica Fortaleza, na linha de produção. E disse, a receita é a mesma. O que é que muda? A embalagem. Então, com essa estratégia de marketing lá da Fábrica Fortaleza, ele chegou com um produto novo no sul do país e foi amplamente aceito. O que foi isso aí? Apenas estratégia. É marketing, tá certo? De como vender melhor o seu peixe, tá? Tem um outro rapaz, muito sagaz, que desenvolveu um selo de origem chamado Camarão da Costa Negra, uma região no Ceará que fica entre dois rios, o rio Aracatiaçu e o rio Acaraú. Então a região de costa que deve dar talvez aí uns 40 quilômetros entre esses dois rios. E aí o que é que acontece? Todas as fazendas de camarão que estão entre esses dois rios são considerados camarão da Costa Negra. Então virou um selo de denominação de origem, tá certo? E aí ele fez esse selo de denominação de origem. Fez um festival, tá aqui esse rapaz aqui, né? Ao lado do presidente da Associação dos Criadores de Camarão, Cristiano Maia, Livino, dono de uma fazenda, e criou esse festival Camarão da Costa Negra. Por que ele fez isso? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele é muito sabido.
Esse senhor ele me ensinou muita coisa, inclusive no início da minha carreira de criação de camarão, né? Ele olhou para mim, eu muito novo, dando algumas dicas para ele, inocentemente olhou para mim: meu filho, isso é muito novo. Isso em 2004 talvez ele disse: hoje eu já quebrei 3 vezes, eu estou aqui, de volta ao camarão. Então o que foi que ele fez? Ele estava temporariamente com uma certa ausência de recursos, conseguiu aí com o governo do estado do Ceará que fosse bancada uma visita à maior feira de seafood do planeta, em Bruxelas, e colocou uma banquinha lá, com essa plaquinha aqui, ó, camarão da Costa Negra. E aí ele colocou um detalhe: o melhor camarão do mundo. E aí ele foi para lá, e as pessoas passavam, olhavam aquela placa, tal, camarão Costa Negra. Os maiores compradores do planeta também diziam assim: olha, eu queria provar esse seu camarão. Mas o provar não era pegar no espetinho e provar, não. Era: me venda aí um container, 27 toneladas, só para eu provar o seu camarão. Detalhe, ele não tinha uma perna de camarão dentro do viveiro na época. A fazenda estava lá, mas ele estava com uma certa escassez de recursos. E ele olhava e dizia: olha, infelizmente eu não posso, porque até o próximo ano toda a minha produção já está comprometida com outros compradores. Mas vamos fazer o seguinte: faça o seu cadastro aqui, e se eu conseguir uma brecha na minha produção, eu forneço produto para você. E isso, vários compradores fizeram o mesmo procedimento. Ele colocou as planilhas dele na bolsa, voltou para o nosso estado, chegou para um gerente de determinado banco de fomento, né, da atividade, né, de várias atividades agropecuárias, e disse: olha, eu queria um empréstimo, e 60 milhões para me dar. E o gerente do banco disse: mas como? Qual é a garantia que você tem? Ele disse: nenhuma, apesar da minha fazenda poder entrar em garantia, mas eu tenho aqui uma carta de intenção dos 20 maiores compradores de camarão do planeta, dizendo que querem comprar meu camarão. Então isso para o banco já foi um excelente indicativo de que existia viabilidade do negócio. E ele conseguiu o financiamento dele. E ele tinha o que de camarão no viveiro dele? Nada. Então isso daí, pessoal, simplesmente serve para vocês verem que tanto faz ser do ramo de biscoito quanto do ramo de camarão. Se você faz um marketing bem feito do seu produto, você consegue ganhar um preço mais elevado. E esse camarão dele é diferenciado? Olha, eu vou dizer uma coisa: a região ela tem uma característica muito interessante de serem águas rasas, a costa, ela tem uma ressuspensão de sedimento muito elevada. Aí o nome camarão da Costa Negra é porque a água do litoral ela é cinzenta por conta de muito material de suspensão e muito alimento natural na água, gerando uma produtividade primária no viveiro muito elevada. E o camarão, além de comer a ração, também come essa produtividade primária. E eu não sei se é por impressão minha, inclusive eu tive nas 4 ou 5 primeiras edições desse festival explícito aqui na nossa revista, com degustação de camarão, e já tinha comido o camarão dele antes, e o camarão é bom, tá certo? Não sei se é o melhor do mundo, mas que é muito saboroso. Mas o que vale aqui é ficar a informação do marketing, tá certo? Se você fizer um marketing bem feito do seu produto, você tem a possibilidade de aumentar o valor de venda. Para a gente finalizar, vou contar mais uma historinha aqui da tilápia, que é o nosso peixe aqui, né? Tilápia. Só que existe uma tal de St. Peter. Você já ouviu falar? Veja só. Aqui a tilápia, nós temos a nossa tilápia cinza, e a St. Peter é uma tilápia avermelhada, tá? Toda tilápia vermelha é St. Peter? Não, não é. E eu estive visitando meu irmão em São Paulo, e fui com ele no supermercado. E ele olhou e disse: vamos ali comprar um peixe para o almoço. E beleza. Ele foi lá comprar filé de St. Peter. E ele disse: olha, adoro esse peixe, St. Peter é muito bom e tudo mais. E eu perguntei: me diga uma coisa, tu não prefere tilápia não? Ele disse: não, de forma alguma, tilápia não tem um gosto legal e tal. A St. Peter sim tem um gosto muito bom. E eu disse: pois é, bicho, agora eu vou te falar uma coisa, é a mesma coisa. Ah, não é? Eu disse: olha, de avião você entende, que ele é piloto, eu entendo de peixe. Então, a tilápia e a St. Peter são produtos muito semelhantes, tá certo? São gêneros muitas vezes muito próximos, né? Só vai mudar a espécie, mas é tudo tilápia. E o filé da St. Peter era vendido a quase que R$15 mais caro do que a tilápia.
Por quê? Por conta do marketing. É só marketing? Não, realmente algumas linhagens de San-Peter têm um crescimento um pouco mais lento que algumas espécies de tilápia, aumentando o custo de produção, mas não justifica o valor tão elevado. O que é o valor mais elevado aí? É esse nome gringo aqui, San-Peter, né? Parece um peixe que vem aí dos Estados Unidos, agregando valor para a população. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, fica essa dica: faça o marketing do seu produto para que você consiga aumentar o valor de venda. Se você aumenta a sua receita e o custo continua o mesmo, o que vai acontecer com o seu lucro? Aumenta, ok? Ufa, professor, quase que não acaba esse tópico 01, né? Pois é, então próxima aula nós vamos iniciar o nosso tópico 2, que fala sobre sistemas de produção em fases, ok? E vamos abordar alguns conceitos de biomassa econômica, capacidade de suporte e biomassa crítica, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula e fiquem ligados que agora nós já teremos a nossa primeira avaliação disponível aí para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!